Estamos de volta, deixa o pessoal ingressar aí para a gente continuar, tá? Guardar um minutinho aí, deixa o pessoal chegar, retornar. Só mais um minutinho a gente retorna aí com os exemplos. Pronto. Deixa eu ver, não tem mais ninguém aqui para entrar por enquanto. Então vamos lá, vamos continuar aqui com os exemplos, tá? Novamente vou desligar a câmera aqui. Qualquer coisa, abra o microfone aí. Podem perguntar ou falar aí se cortou, se interrompeu alguma coisa com a internet. Bom, deixa o pessoal entrar aqui, esses dois que estão faltando. Pronto. Então, o primeiro exemplo, a gente transformou novamente de Fahrenheit para Celsius, tá? Segundo exemplo, ele diz o seguinte: a preocupação com o efeito estufa tem sido cada vez mais notada. Em alguns dias do verão, a temperatura na cidade de São Paulo chegou a atingir a 34 graus Celsius. Qual o valor dessa temperatura na escala Kelvin? Então, aqui observe que ele já quer transformar de Celsius para Kelvin. Então, de Celsius para Kelvin, eu vou usar só a primeira e a terceira parte da proporção. TC sobre 5 é igual a TK menos 273 sobre 5. Como os denominadores são iguais, eu não preciso colocar, que eles vão ser anulados. Então, essa fórmula para transformar de graus Celsius para Kelvin fica já simplificada desse jeito. TC é igual a TK menos 273. Então, se você preferir não ficar usando aquela proporção toda, você já sabe que para transformar de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius, você vai usar essa fórmula aqui. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. E para transformar de Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius, você vai usar essa fórmula aqui. TC é igual a TK menos 273. Então, são essas duas equações que você precisa saber. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, para transformar de Celsius para Fahrenheit, ou vice-versa, de Fahrenheit para Celsius. E TC é igual a TK menos 273, para transformar de Celsius para Kelvin, ou vice-versa, transformar de Kelvin para Celsius. Então, essas duas equações aqui é que vocês utilizam para poder transformar as escalas, ok? Bom, então aqui, 34 graus Celsius eu quero transformar em Kelvin. TC é igual a TK menos 273, já está simplificado, tirou 5. 34 graus Celsius eu substituo no lugar de TC. 34 é igual a TK menos 273. Como eu quero o valor de TK, eu pego 273 negativo, passo para o outro lado, ele fica positivo. Então, TK é igual a 34 mais 273. TK nos dá 307. Isso quer dizer que a temperatura equivale a 307 Kelvin. Portanto, a resposta é a letra C. Certo? TK equivale a 307. Então, 34 graus Celsius correspondem a 307 Kelvin de temperatura absoluta. Ok? Tranquilo, né? Terceiro, a temperatura de determinada substância é de 50 graus Fahrenheit.
qual a temperatura dessa substância em Celsius? Então, nós iremos transformar de Fahrenheit para Celsius. De Fahrenheit para Celsius eu uso Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. A diferença do primeiro exemplo é que aqui eu vou transformar Fahrenheit para Celsius. Então, vou substituir 50 graus Fahrenheit no lugar de Tf. Então, Tc sobre 5 é igual a 50 menos 32 sobre 9. 50 menos 32 dá 18. Então, Tc sobre 5 é igual a 18 sobre 9. 18 dividido por 9 dá 2. O 5 que está dividindo passa multiplicando. 2 vezes 5 dá 10. Então, isso corresponde a uma temperatura de 10 graus Celsius. Então, 50 graus Fahrenheit equivalem a 10 graus centígrados ou 10 graus Celsius de temperatura. Ok? Lá no outro exemplo, lá eu tinha transformado 50 graus Fahrenheit em Kelvin, se eu não me engano. Né? Então, aqui eu estou transformando Fahrenheit em Celsius. Beleza? Dúvidas? Tá tranquilo, né? Bom, quarta questão. Uma pessoa mediu a temperatura do seu corpo utilizando um termômetro graduado na escala Fahrenheit e encontrou o valor de 104 graus Fahrenheit. Essa temperatura na escala Celsius corresponde a quanto? Então, você vai transformar Fahrenheit para Celsius, a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. Tc sobre 5 é igual a 104 menos 32 dividido por 9. 104 menos 32 dá 72. 72 dividido por 9 vai dar 8. O 5 que está dividindo passa para lá multiplicando. 8 vezes 5, 40 graus Celsius. Então, 40 graus centígrados de temperatura é o corpo dessa pessoa que mediu 104 graus Fahrenheit. Ok? Então, 40 graus Celsius corresponde a essa temperatura. Às vezes ele coloca essa pergunta e ele não pede o valor da escala. Ele fala assim, determine se essa pessoa está com febre ou normal. Aí você vai calcular, vai achar 40 graus Celsius. Você sabe que a temperatura normal é de 36,5, 37 graus, então é considerado febre alta. E aí você vai assinalar lá que a pessoa responder que a pessoa está com febre. Ok? Muitas vezes ele não pergunta o valor, mas ele pergunta alguma característica do corpo ou da substância em relação à temperatura. Beleza? Quinto exemplo. Certa substância apresenta uma temperatura de 25 graus Celsius. Determine o valor dessa temperatura na escala Fahrenheit. Então, você vai transformar de Celsius para Fahrenheit. Novamente, você usa Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. Tc, ele deu 25. Então, vai ficar 25 dividido por 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. 25 dividido por 5 dá 5. 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. Passo o 9 que está dividindo para lá, multiplicando. Então, 9 vezes 5 é igual a Tf menos 32. 9 vezes 5 dá 45. 45 mais 32, que está aqui negativo, passa para o outro lado, positivo. Então, 45 mais 32 nos dá uma temperatura de 77 graus Fahrenheit. Então, 77 graus Fahrenheit é a temperatura que corresponde a 25 graus Celsius. Beleza? Dúvida, meu povo? Tá tranquilo? Moleza? Pode continuar? Não ouvi vocês. Abra o microfone aí. Tá tudo tranquilo? Pode continuar? Bora, segundo ano. Então vamos lá. Sexto exemplo. Qual o valor da temperatura
de 93 Kelvin na escala Celsius. Então, TC é igual a TK menos 273. Ele quer transformar de Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius. Eu vou usar essa parte aqui, essa formulazinha. TC sobre 5 é igual a TK menos 273 sobre 5. Já simplifico, tiro os dois denominadores que são 5. Fica TC é igual a TK menos 273. TC vai ser TK, ele deu 93 Kelvin menos 273. Então, 93 menos 273 dá menos 180. Então, a temperatura de 93 Kelvin corresponde à temperatura de menos 180 graus Celsius. Então, a temperatura negativa de menos 180 graus. Ok? Aqui, sétima. Julgue as afirmações abaixo. Primeiro, a escala Celsius atribui 0 grau para o ponto de ebulição da água e 100 graus para o ponto de fusão. Segundo, o limite inferior para a escala Kelvin corresponde a menos 273 graus Celsius. E terceiro, 1 grau Celsius equivale a 1 grau Fahrenheit. Quais as alternativas estão corretas? Agora eu quero que vocês respondam aí antes de eu falar. Bora, segundo ano, qual é a resposta? Pegaram o lápis e o papel aí, que é próximo exemplo vocês vão responder antes de eu explicar aqui. Professor? Sim, pode falar, Yane. Você acha o quê? Chegou numa resposta aí? Bora, meu povo. Isso daí é fácil, é só falar qual é falsa, qual é verdadeira e marcar a resposta. Bora, eu tô esperando aí. Abra o microfone e fala aí qual é a resposta desse exemplo aí. A, B, C, D ou E? Bora, segundo ano, tô esperando. Letra E? Letra E, apenas a 2. Quem falou? Quem foi que respondeu? Que eu não vi aqui. Também acho que é, professor. Yane, acha que é a E. Beleza. Isso Eu tô entre a D e a E, professor. entre a D e a E. Pronto. A resposta correta é a letra E mesmo, tá? Por quê? Veja bem. A escala Celsius atribui 0 graus Celsius para o ponto de fusão e 100 graus para o ponto de ebulição da água. Ele inverteu aqui. Então, aqui é falso. O limite inferior para a escala Kelvin corresponde a menos 273 graus. Verdade. 0 Kelvin, que é o zero absoluto, equivale a menos 273 graus Celsius. Verdadeiro. E a terceira fala 1 grau Celsius equivale a 1 grau Fahrenheit. Falso. Por que falso? Porque 1 grau Celsius equivale a 1,8 graus Fahrenheit. Isso a gente vai ver por quê. Quando a gente olha na escala, você sabe que vai de 0 a 100. E a Fahrenheit vai de 32 a 212. Só que o termômetro disse para vocês que ele é igual, não disse? Então, o termômetro ele é graduado igual. Ele tem 100 partes, de 0 a 100, e 100 partes de 32 a 212, que é o mesmo termômetro. O que está mudando é só a graduação.
Então, cada grau Celsius equivale a 1,8 graus Fahrenheit, porque 212 menos 32 dá 180. 180 dividido por 100 partes do termômetro dá 1,8. Então, cada tracinho do termômetro vale 1 grau Celsius, equivale a 1,8 graus Fahrenheit, certo? Logo, essa terceira afirmativa, ela é falsa, por isso que não é a letra D. 1 grau Celsius equivale a 1,8 graus Fahrenheit, que equivale a 1 Kelvin. O Kelvin tá certo. 1 Kelvin equivale a 1 grau Celsius. Por quê? De 273 para 373, você tem 100 partes, tá? 100 kelvins também. Então, cada tracinho, cada parte equivale a 1 Kelvin igual ao grau Celsius. Beleza? Por isso que a resposta correta é a letra E, apenas a segunda afirmativa é verdadeira. Todo mundo entendeu? Beleza? Pronto. Agora com lápis e papel vocês vão responder esse oitavo aí para mim. Oitavo exemplo. Existe uma temperatura que tem o mesmo valor na escala Celsius e na escala Fahrenheit. Qual é essa temperatura? Eu quero que vocês determinem qual temperatura registra o mesmo valor, tanto na escala Celsius quanto na escala Fahrenheit. Peguem o lápis aí, o papel, e vamos tentar responder aí. Uma dica: temos que utilizar as equações, né? Equação de conversão entre as escalas. Enquanto isso, deixa eu registrar aqui a frequência de vocês. Beleza. Assim que chegarem uma resposta aí, abre o microfone e me fala. Só tem como achar a resposta calculando.
quero ver quem dessa galera aí vai acertar. Espero que todos. Opa! Chegamos a uma resposta. Quem foi? Ana. Ana, acertou, Ana. Muito bem. Ana acertou. Não vou nem falar qual foi a resposta dela para ver vocês acertarem também. Parabéns, Ana. Tá certinho, é isso aí mesmo. Samuel também acertou. Isso aí, Samuel. Parabéns, tá certo. Matheus também acertou. Beleza. Isso aí. Gostando de ver, a galera tá acertando. Ótimo. Sinal que entenderam aí direitinho. Só mais um minutinho. Que aí eu vou mostrar para quem não conseguiu aí a correção. Beleza, meus queridos? Então, joia, tá? Parabéns aí aos que acertaram, Ana, Samuel, Matheus, os demais, na hora que eu abrir aqui, que virem que acertou. Beleza, tá? Foi ótimo, a maioria acertou aí. Então, sinal que entenderam direitinho. Essa primeira parte é fácil, tá bom? É só essa parte de converter escalas. Então, a aplicação direta da fórmula. Não tem muito segredo, não. Não tem muita dificuldade. É coisa fácil de vocês entenderem e resolver. Essa daqui foi uma lista que eu passei. E a prova que eu fiz na época era semelhante a isso aqui. Tá? Você vê que não tem dificuldade. Todo mundo consegue sair bem. Mas vamos lá explicar para quem ainda tem alguma dúvida e não conseguiu. Veja bem, existe uma temperatura que tem o mesmo valor na escala Celsius e na escala Fahrenheit. Qual é essa temperatura? Então você vai pegar Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. Você quer transformar de Celsius para Fahrenheit ou vice-versa. Ele diz no enunciado que essa temperatura tem o mesmo valor para Celsius e Fahrenheit. E esse valor eu desconheço, eu não sei qual é. É o que eu quero descobrir. E quando eu tenho uma incógnita na matemática, eu chamo de x. Posso chamar de qualquer outra coisa. De A, de B, de Y, de Z. Só que padrão normalmente a gente chama de x. Então, se a temperatura em graus Celsius vale x, que eu desconheço, a temperatura em graus Fahrenheit também vale x, porque elas são iguais. Então, x sobre 5 é igual a x menos 32 sobre 9. Basta eu isolar o x na questão, que eu vou ter o valor dessa temperatura. Então, multiplico o meio pelos extremos, passo o 9 para cá multiplicando e o 5 para cá multiplicando. Então, 9 vezes x dá 9x, que é igual a 5 vezes x menos 32. Vai ficar 5x menos 160, porque o 5 multiplica o x e o menos 32. Multiplica todo esse termo aqui. Então, 9x é igual a 5x menos 160. Quero saber o valor de x, isolo. Passo 5x para lá, esse 5x fica negativo, é positivo, fica negativo. Então vai ficar 9x
menos 5x é igual a menos 160. 9x menos 5x dá 4x. 4x é igual a menos 160. Passo 4 dividindo. X é igual a menos 160 dividido por 4. X é igual a menos 40 graus Celsius. Menos 40 graus Celsius, que é exatamente igual a menos 40 graus Fahrenheit, certo? Então, a temperatura é uma temperatura que corresponde a menos 40. Menos 40 o quê? Graus Celsius e graus Fahrenheit, porque elas são iguais na mesma escala. Beleza? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida sobre esse último exemplo aí? Conseguiram compreender? Sim, professor. De boa, né? Então, meus queridos, ele adora colocar esse tipo de questão no vestibular. Então, tem várias formas dele pedir isso. Tá? Ele pode pedir, por exemplo, assim, uma temperatura na escala Celsius corresponde ao dobro da temperatura na escala Fahrenheit. E aí você vai colocar aqui 2x para Celsius, x para Fahrenheit, porque a escala Celsius corresponde ao dobro da temperatura na Fahrenheit. Você vai colocar 2x para Celsius e x para Fahrenheit e vai achar o valor de x e o de 2x. Ele pode falar, por exemplo, certa temperatura em graus Fahrenheit equivale à temperatura em graus Celsius menos 20 graus. Aí você vai colocar x para Fahrenheit, x menos 20 para Celsius, substituir na equação, achar o valor de x e achar depois o valor de x menos 20. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, existem várias formas dele cobrar essa situação aqui. Aqui a forma mais simples, ele falou que são iguais. Então, x e x. Ele pode falar que uma vale o dobro da outra, uma vale o triplo da outra, uma vale 3 vezes a outra, o triplo menos 200 graus. E aí você vai botar 3x menos 200 e substituir e achar o valor. Beleza? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Tá de boa, né? Bom. Essa é a primeira parte da termometria. Então, nessa primeira parte da termometria, a gente vê o quê? As escalas termométricas, tá? E a transformação entre as escalas. Então, o que nós vimos? Nós vimos a diferença de temperatura e calor, certo? Vimos que temperatura e calor são grandezas diferentes, porém se relacionam, certo? Temperatura é o nível de agitação das moléculas e calor é a energia que passa de um átomo para outro, de uma substância para outra, certo? O corpo, normalmente que recebe calor, recebe energia, as moléculas se agitam, a temperatura sobe. O corpo que cede calor, perde energia, as moléculas se estabilizam e a sua temperatura, o nível de agitação, desce. É o que normalmente ocorre, naturalmente ocorre. Vimos equilíbrio térmico, tá? Que é a mistura de duas substâncias com um nível de agitação molecular diferente, temperaturas diferentes. O que vai acontecer? Naturalmente, o calor vai passar da que tem maior temperatura para o que tem menor temperatura. O nível de agitação de uma vai ser transferido através da energia que é do calor para outra, até atingir o mesmo nível de agitação, que é a mesma temperatura, o nosso equilíbrio térmico, certo? Vimos que não podemos usar nosso corpo para medir temperatura de outro corpo, porque nós estamos sujeitos a sensações térmicas. Então, se meu corpo for resfriado e eu colocar a mão em um objeto que esteja a uma temperatura normal, eu vou ter a impressão que esse objeto está mais quente do que realmente ele está, porque eu fui resfriado, meu corpo foi resfriado, certo? Então, a gente usa aparelhos específicos para medir temperatura, que são chamados o quê? Termômetros, ok? O termômetro, vimos que é um tubo capilar com uma substância termométrica e uma graduação no fundo. Esse termômetro ele é igual em qualquer parte do mundo e o que muda são as escalas.
Existem várias escalas no mundo todo, mas as três principais foram as que nós estudamos: Celsius, Fahrenheit e Kelvin, tá? Falamos graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin. E vimos agora a equação de transformação entre as escalas, que é uma proporção, Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9, que é proporcional a Tk menos 273 sobre 5, certo? Então, isso foi o que a gente viu até agora, de termometria. Porém, termometria envolve também dilatação, tá? Então, essa primeira parte é facinho. A dilatação já tem algumas características que devem ser observadas, e essas características já não são mais tão simples assim como a gente pensa, tá? Então, o que é dilatação? Nós temos a substância, ela tem a capacidade de afastar as moléculas. Eu disse para vocês que os átomos, eles recebem energia através do calor. Os átomos estão vibrando, tá? Se a substância está no estado sólido, eles estão próximos. A vibração é próxima. Vai para o estado líquido, se afasta. Vai passar para o gasoso, se afasta mais ainda. Porém, essa agitação molecular, ela existe em qualquer estado físico, que é justamente a temperatura da substância. Ao fornecer calor para uma determinada substância, o que vai acontecer? Essas moléculas ganham energia e elas se afastam. Só que elas não se afastam de vez para virar líquido, certo? Você não pega uma barra de gelo que está a menos 10 graus, fornece calor e essa barra derrete instantaneamente, certo? As moléculas, elas começam primeiro a receber energia. E aí o comportamento dessas moléculas, a depender da substância, é o afastamento. Então, por exemplo, se eu aqueço uma barra de ferro, antes da barra de ferro derreter, ela vai aumentar de tamanho. Por que ela vai aumentar de tamanho, professor? Porque ela dilatou. Existe uma dilatação que foi provocada pelo recebimento de calor. E essa dilatação é o que a gente chama de dilatação térmica, porque ela ocorreu através do fornecimento de calor. Então, tinha uma barra de 1 metro de ferro. Aqueci a barra, essa barra ela vai aumentar. Então, imagine que isso aqui, esse lápis fosse uma barra de ferro. Se eu aquecer essa barra ela vai aumentar de tamanho, certo? Isso ocorre diariamente. Então, por exemplo, quando sua mãe coloca lá, ou a pessoa que auxilia sua mãe lá em casa, coloca uma panela para cozinhar o feijão no fogo. A panela é feita de alumínio. Quem está em contato com a chama, primeiro é a panela. Então, essa panela de alumínio, ela recebe o calor e depois transfere o calor para a água e para o feijão que está lá dentro. Então, quando essa panela de alumínio recebe esse calor, ela derrete, gente? Não, porque o ponto de fusão do alumínio é alto. Então, fica lá no fogão, pode ficar o dia inteiro, que essa panela não vai derreter. Ok? Por quê? Por causa do ponto de fusão dela. Porém, essas moléculas estão ganhando energia. E aí essas moléculas se afastam. Ou seja, a panela, ela dilata, ela aumenta de volume. Só que você não consegue ver isso. Por quê? Lembra lá no início do assunto, eu falei de macroscópico e microscópico? Macroscópico são as características que a gente consegue observar a olho nu. E microscópica são as características que nós não conseguimos observar a olho nu. Como essa característica de dilatação. Ela existe, mas você não consegue observar, na maioria dos casos, a olho nu. Então, nesse caso da panela que eu falei para vocês, ela dilata, aumenta de volume antes de transferir o calor para o feijão que está lá dentro com a água. Porém, a gente não vê isso, porque esse aumento ele é microscópico, tá? Só que ele existe. Vou provar para vocês que ele existe. Como? Existem situações que essa dilatação ela pode ser visualizada, tá? Por exemplo, num trilho do trem. Os trilhos do trem eles são colocados cerca de 2 centímetros de distância de um trilho para o outro. Por que isso?
Porque quando o trem passa carregado sobre o trilho, a roda do trem é de ferro também. Esse atrito do trilho com a roda do trem, ele gera calor. E esse calor faz com que o trilho aqueça. Esse trilho ele vai dilatar. Então, se você correr numa ferrovia, logo depois que passou o trem, você corre lá na ferrovia, observa os trilhos vão estar colados, juntinhos. Não vai ter mais o espaço de 2 centímetros que existia antes do trem passar, certo? Por quê? Porque quando o trem passou, o aquecimento provocou a dilatação e essa junta, esse afastamento é chamado de junta de dilatação, justamente para impedir que quando esse trilho dilate, o trem descarrile, certo? Então ele não vai descarrilar porque o trilho não vai sair do lugar, já que tem a junta de dilatação. Quer ver outro exemplo na prática que você observa isso? Quando você vai na roça, a maioria das casas antigas que foram construídas lá no meados do século passado, elas tinham aquele piso de cimento queimado, aquele piso inteiro de cimento queimado, né? Às vezes era cinza, às vezes vermelho, às vezes verde. O pessoal fazia e colocava aquele piso lá na casa da roça. Vocês já entraram numa casa dessa e observaram um piso desse sem rachar? Alguém já viu um piso desse inteirinho sem rachar? Nunca viram. Todos eles estão rachados. Por que eles estão rachados? Porque quando você faz o cimento, você colocou ele lá, ele fica lisinho, inteirinho, perfeito. Só que no dia a dia, a casa recebe calor e esfria à noite, recebe calor de dia, esfria à noite. Então ela vai dilatando o piso e comprimindo. Quando esse piso dilata, ele não tem para onde espalhar e aí ele vai rachar. Então a mesma coisa vocês observam nos passeios. Os passeios mais antigos eram feitos inteiro. O cara pegava e passava o cimento de fora a fora. Hoje os passeios modernos eles têm juntas de dilatação. É uma tirinha de borracha ou de madeira e ele divide em partes o passeio e bate o cimento e coloca em partes. Porque quando o cimento dilatar, ele comprime aquela borracha ou aquela madeira e aí não racha o passeio. O passeio ele fica inteiro, tem as juntas de dilatação, mas ele não vai romper. A mesma coisa ocorre com pontes. Então, quando você passa por uma ponte, você observa o barulho na roda do carro. Toda vez que você passa na ponte, ele passa por alguns buracos que existem na ponte. Aqueles espaços vazios são as juntas de dilatação, porque quando a ponte aquece, ela junta uma na outra e não vai fazer com que aquela ponte comece a rachar. Porque se estiver passando uma carreta com 70 mil quilos, por exemplo, e a ponte rachar, obviamente ela vai cair. Então precisa da junta de dilatação para que ela compense a dilatação térmica. Tá certo? Isso aqui é só uma introdução, só para vocês saberem o que a gente vai estudar a partir da próxima aula, que é a dilatação térmica. Tá ok? Então, o que é dilatação? É o aumento de volume de uma substância devido ao fornecimento de calor. Por isso que o nome é dilatação térmica. E aí, a gente vai estudar isso detalhadamente, aprender como calcular na próxima aula. Beleza? Dúvidas, meus queridos, sobre o que a gente viu hoje? Essa parte de dilatação, não precisa se preocupar que a gente vai ter uma aula só para isso. Tá ok? Então, valeu, obrigado pela Ok, participação de professor. vocês. Qualquer coisa, estou à disposição. Até a